Então, gente, chegou a hora da gente começar a contar essa história. A história do Nestor começa exatamente nesse lugar aqui. Olha só. E a partir desse momento você vai mergulhar nessa história. Porque só na infância, o Nestor, ele passou por coisas que, olha, você não vai acreditar no que você vai ouvir a partir de agora. Vamos começar a contar essa história, gruda na tela e vamos adivinhar o que ele faz hoje. Vamos ver. Nestor apanhava, e muito, daquele padrasto. E na maioria das vezes, sem saber o motivo. Exatamente, precisa sem saber por quê. E não era só ele não. Aquele homem batia até na irmãzinha de Nestor, recém-nascida. O motivo? Porque ela chorava. Eles achavam que a criança tinha que respeitar ele de toda maneira. A mãe de Nestor também sofria com a mão pesada do marido. Toda vez que um filho ia apanhar, ela se colocava na frente e apanhava também. Que vida, não, os velhos daquele tempo era casco mesmo. Batia mesmo? Eu não duvido que batia mesmo. Ixi, era um brabo. Aos 7 anos, cansado de apanhar, Nestor resolve fugir. Mas ele não tinha nem tamanho e nem coragem para se afastar demais. Então, passava o dia escondido no mato e à noite voltava para dormir perto de casa. Tinha até onça lá em Cruzeiro do Oeste, Taperacuí, tinha onça andando em volta das casas, assim. Minha mãe contava muito isso pra gente. Um dia, a mãe percebe aquele movimento do filho, de que ele voltava toda noite para dormir perto de casa. Então, ela deixa uma canequinha com doce de abóbora para fora, na varanda. Ela sabia que aquele filho estava com fome e precisava de alimento. Era um gesto simples e poderoso de amor de mãe. A mãe sempre colocou nele esse desejo de vencer essa dificuldade. Nestor, deve ser duro você voltar a contar a tua história, mas por que esse teu padrasto batia em você, na tua irmã? A troco do quê? Batia. Se é que existe explicação, né? Porque não dá para ter explicação de alguém fazer isso com uma criança. Ele batia, ele pegava, jogava no chão, às vezes ele sentava nas minhas costas. Então, ele grande, eu deitado de barriga para baixo, ele sentava nas minhas costas e ficava batendo nas pernas, na bunda. A troco do quê? Batia, estava afim de bater. Às vezes ele estava capinando, ele pegava o cabo da enxada, dava o cabo da enxada na cabeça, às vezes se cortava, ele pegava um punhado de terra, colocava em cima para estancar o sangue, para poder, quando chegasse em casa, minha mãe não brigar. Essa vez que eu fugi de casa, é porque ele tinha batido na roça. Quando eu estava na roça, ele falou, vai para casa, quando chegar em casa eu vou te bater mais. E aí eu não queria apanhar mais, então eu fugi. Você fugiu de casa? Fugi de casa. E sua mãe via essas agressões? Ela se colocava na frente? Ah, muitas vezes minha mãe entrava na frente para ela apanhar no nosso lugar, né? Então... E aí você, de tanto apanhar, você fugiu de casa, foi morar no mato. Como é que você fazia para sobreviver morando no mato? Nesse período eu fiquei cerca de 3 dias no mato. Eu ficava próximos de casa, porque aí eu estou falando do interior mesmo, como a reportagem diz, era um lugar que tinha onça. Então eu tinha medo de dormir no mato. Então eu ficava durante o dia escondido e à noite eu vinha dormir perto de casa. Tá? E essa cena da minha mãe com a canequinha de doce. Ela é muito forte, né? Porque eu cheguei em casa e estava lá aquela canequinha de esmalte cheia de doce de abóbora. E minha mãe disse que tinha deixado para mim, porque ela sabia que eu ia voltar. Então... Ela sabia que você não tinha o que comer, né? E sabia que eu não tinha o que comer. Tanto que essa história, quando minha mãe estava prestes a morrer, ela sabia que ela ia morrer. Ela deu o meu irmão mais velho para uma família, deu a minha irmã caçula para outra família. E quando ela ia arrumar outra família para me morar, eu disse, não, eu não vou morar com outra família, eu vou ficar com você até o fim. Porque não dá para abandonar uma mãe que mesmo sabendo que o filho está distante, doce na roça é algo muito especial para a gente.
E aquele que era especial, ela guardou para mim. Não dá para abandonar, né? Então, por isso, fiquei com ela até o fim. E quando você volta para casa, depois de ficar 3 dias no mato, você reencontrou o seu padrasto? Qual foi a reação dele? Não, no momento não apanhei, né? Mas depois as coisas voltavam a bater como antes. Isso não tinha... ele batia na gente como que era um hábito. Você contava os dias do mês com as surras que levavam, né? E você apanhou até que idade? Até quando minha mãe morreu, até os 8 anos. Até os 8 anos. Isso. Quando minha mãe morreu... E olha, é só o começo da história. Além de não saber o que tinha acontecido com o pai, né, que foi para o Paraná, e ninguém sabe, até hoje ele não sabe se o pai morreu, em que circunstâncias ele morreu, o que aconteceu com esse pai. Além de apanhar desse padrasto, além de ter que trabalhar na roça com 8 anos, o pior ainda iria acontecer, porque a mãezinha do Nestor ficou doente e, infelizmente, ela não sobreviveu. Vamos continuar contando essa história. Quando Nestor voltou para casa, o padrasto aplicou um novo castigo. Dessa vez, Nestor não ia apanhar, mas trabalhar feito gente grande, mesmo não tendo tamanho e nem força para erguer uma enxada. O garoto passava a semana toda trabalhando na roça, distante de casa, e só voltava nos finais de semana para ver a mãe. 8 anos, 10, você estava agarrado no serviço. Às vezes até antes, né? Às vezes até antes. Carpir, plantar, colher. A mãe de Nestor começa a ficar muito doente. Sentiu que não aguentaria por muito mais tempo e tomou uma decisão difícil: doar os filhos para que outras famílias pudessem criá-los. Nestor não aceitou se separar e ficou com a mãe. E o Nestor acabou ficando. Ficou. Um dia o estado de saúde da mãe de Nestor se agrava. O padrasto promete levá-la ao hospital, que era bem diferente do que é hoje. Mas, ao invés de socorrê-la, deixa ela na entrada da cidade. A mãe de Nestor só foi ao hospital depois de muitas horas, no fim do dia. E lá, ela morreu. Então, a mãe dele, que conviveu apenas 8 anos, Maria Barbosa de Almeida foi enterrada sem documentos, como indigente. Nestor passou a semana inteira trabalhando na roça, afastado da família, e não sabia de nada do que tinha acontecido. No sábado, o capataz da fazenda chegou para pagar o salário da semana aos peões e foi direto àquele garoto de 8 anos para fazer um aviso. Nestor, você não tem mais mãe. Sua mãe morreu na segunda-feira. passou, mesmo com todas aquelas dificuldades, passou alegria, né? Que eles tinham a música ali que eles faziam, ele passou alegria e passou caráter, para que o Nestor fizesse a coisa certa. E você nunca mais esqueceu do que a tua mãe te ensinou? Ah, não, né? Primeiro, quando ele falou da música, minha mãe, final da tarde, ela reunia os filhos, era eu, meu irmão e minha irmã, e a gente ficava cantando e tocando em bacia, panela, tampa de panela, o balde. Aqueles eram os nossos instrumentos e nós ficávamos ali tocando e cantando, era o que a gente aprendeu. Só lembrando que eu tenho também uma irmã que quando minha mãe muda de Minas para Londrina, ela deixa essa irmã com a família, para essa família cuidar, para ficar só com os 2 filhos, porque ela tinha que trabalhar. Essa família se afastou da gente e eu não conheço essa irmã também, já procurei, não tenho notícia dela até hoje também. Então eu não tenho notícia nem do meu pai e nem da minha irmã. Como é que você convenceu a tua mãe a não te doar? O que você disse para ela naquele momento em que ela doou um irmão seu, o outro? O que você falou para tua mãe? Eu disse que eu ia ficar com ela. Você olhou para ela e falou, não vou te abandonar. Vou ficar com você. Até o final. Fiquei com ela até o último dia que eu pude ver. Foi a semana antes dela, ela morreu na segunda, e eu passei no domingo onde ela estava, e vi, e fui trabalhar, e aí, quando fiquei sabendo, foi já no sábado, foi que ela tinha morrido na segunda. E quem te contou que a sua mãe tinha falecido? Eu trabalhava, com 8 anos eu trabalhava e ganhava meio salário de um homem.
Então eu fazia... Trabalhava com o quê? Na roça, na roça. Com 8 anos você trabalhava na roça. Na roça e ganhava meio salário de um homem. Então meu padrasto colocava para trabalhar e eu fiquei trabalhando a semana inteira e quando foi no final de semana, o dono das terras, o patrão, ele foi para a cidade para buscar dinheiro para pagar os empregados. E lá ele ficou sabendo que minha mãe tinha morrido. Então quando ele volta e ele chega, e foi uma notícia muito triste, muito dolorosa, porque ele entrou e disse, me chamavam de Tenore, Tenore, você não tem mais mãe, sua mãe morreu na segunda-feira. E o seu padrasto tinha abandonado a tua mãe Sim, doente ele na sumiu. rua? Ele deixou ela na porta de um armazém e disse para o dono do armazém, ela vai ficar aqui, eu vou procurar médico, recursos para ela. Deixa ela aí. E ele sumiu. E largou ela lá? Largou lá, ela ficou lá. Ela deixou ela de manhã, ela ficou até a tarde. Quando foi no final da tarde, ele não apareceu, o dono do armazém pediu para um carroceiro levar ela até o hospital. E aí ele levou até o hospital e ela morreu naquela noite. E quando você soube disso? Ah, foi muito triste, né? Para mim foi um ódio. Passei a odiar aquele homem porque não era minha mãe, né? Não podia. Você conseguiu tirar essa mágoa do teu coração desse cara que fez isso com você, com a tua mãe? Muito difícil, mas eu consegui, sabe? Eu tirei o ódio dele, mas eu passei o ódio para mim. E você sofreu muito por isso? Sim, porque daí eu passava a odiar, já que eu não conseguia mais vê-lo, porque o meu desejo era de um dia encontrá-lo. Eu tinha um punhalzinho que eu carregava, e que o meu desejo era o dia que eu encontrasse, eu furá-lo com aquele punhal. E você guardou essa mágoa por Sim, muito tempo? Muito tempo. Meu porque Deus eu do queria. céu. Porque não, E você nunca mais encontrou ele? eu vi ele umas 2 vezes, mas assim de longe, não tivemos mais contato também. Mas já assim, já vi ele quando já tinha uns 14 anos, 15 anos. Gente, a história, eu falei pra você que era uma história impressionante.